Oi, pessoal. Essa é mais uma aula da disciplina de programação funcional e na aula de hoje a gente vai descrever as atividades que devem ser realizadas no laboratório 6. O laboratório 6 deve ter o seu conteúdo salvo no arquivo lab6.hs e esse arquivo começa com o seguinte conteúdo. Bem, observa que aqui a gente vai estar utilizando o módulo que contém as definições de grafos direcionados para a realização desse laboratório. Isso porque, nesse laboratório, a gente vai escrever um programa capaz de resolver o problema da celebridade. Tá bom? O problema da celebridade ele é bastante conhecido. Ele é um clássico, por assim dizer, de eventos de programação competitiva, né? Maratona de programação. Bom, no problema da celebridade você tem um digrafo direcionado e um vértice é dito uma celebridade se esse vértice é conhecido por todos os outros vértices, certo? E esse vértice V conhece ninguém, ou seja, uma celebridade em um grafo direcionado é um vértice que pode ser atingido por qualquer outro vértice, tá bom? E também que não pode atingir ninguém, certo? Então a gente tem que essa noção de conhecer U conhece V, se e somente se existe um arco de U para V, tá bom? Então a gente tem essa noção que uma celebridade é um cara, é um vértice que conhece ninguém, ou seja, não existem arcos saindo da celebridade, e cada outro vértice do grafo tem um arco chegando na celebridade, tá bom? Então, essa é a definição de um vértice celebridade. O problema da celebridade consiste em decidir se um certo grafo direcionado, dado como entrada, possui uma celebridade ou não. Para a gente resolver esse laboratório, a gente vai ter uma abordagem top-down. Se você lembra dos laboratórios anteriores, a gente fez uma abordagem bottom-up, onde a gente construía primeiro as componentes menores e a partir delas a gente definia as componentes maiores. Tá bom? Aqui a gente vai fazer uma abordagem contrária. A gente vai começar definindo o programa principal e depois cada uma das partes desse programa principal. Então a gente começa com a nossa main, que de todo não pode ser explicada completamente, tá bem? Porque ainda existem conceitos como mônadas e operadores de binding que não são passados, mas para a gente criar executáveis, a gente vai utilizar a main que faz o seguinte: ela lê o conteúdo do arquivo g1.txt, tá bom? Ela passa o conteúdo de g1.txt, que é uma string, para a função process. A função process coloca o resultado dela no contexto que a gente está trabalhando, no contexto I/O, usando a função pure, e em seguida o resultado de process é passado para putstrln, ou seja, o resultado de process, que deve ser uma string, é impresso no terminal e o nosso programa termina, tá bom? Então, o nosso foco aqui vai ser entender a função process. Veja que a gente precisa ler o arquivo, construir um grafo a partir desse arquivo e a gente precisa resolver o problema da celebridade uma vez que o grafo esteja construído. Tá bom? Então, a função process, como a gente bem observou, ela vai receber o conteúdo do arquivo e ela vai retornar o que deve ser impresso no terminal, tá bom? Então, mais uma vez aqui, a gente não tem a mônada I/O, aqui a gente está trabalhando num contexto puro e a gente pode trabalhar apenas com composição. Então, observe o seguinte:
A primeira coisa que a gente vai fazer no nosso procedimento, no nosso processo de tratamento, é separar o conteúdo do arquivo em uma lista de linhas. Ou seja, a gente vai tomar o conteúdo do arquivo e vai colocar esse conteúdo em uma lista, onde o primeiro item da lista corresponde à primeira linha do arquivo, o segundo item da lista corresponde à segunda linha do arquivo e assim por diante. Uma vez que a gente entregue as linhas do arquivo para BuildGraph, BuildGraph vai ser capaz de construir o grafo a partir das linhas do arquivo. Então, o BuildGraph recebe as linhas do arquivo e constrói o grafo. Uma vez que o grafo esteja construído, o grafo é passado para a nossa função principal, que é a função que vai resolver o problema para a gente. A função que vai decidir se o nosso grafo, que foi construído por BuildGraph, possui uma celebridade ou não. Ou seja, essa função, reCelebrity, ela vai dar uma indicação da existência ou não de uma celebridade. E essa indicação é passada para makeOutput. MakeOutput vai receber a indicação dada por reCelebrity e vai produzir a string que deve ser impressa no terminal, como resultado desse programa, tá bem? Então, para a gente se preocupar apenas em utilizar para a gente se preocupar apenas em definir a reCelebrity, a gente vai definir a BuildGraph, que é a função que deve construir o grafo, tá bem? A BuildGraph ela vai receber uma lista com as linhas do arquivo, né? Ou seja, cada linha do arquivo vai ser uma string. A gente está recebendo, portanto, uma lista de strings e a gente está retornando um grafo. A BuildGraph vai construir um grafo a partir das linhas do arquivo. Quando a BuildGraph não recebe linhas, né? Quando ela recebe 0 linhas, ela retorna um grafo vazio. Quando a BuildGraph, no entanto, recebe as linhas do arquivo, ela trata a primeira linha diferente das demais linhas, porque a gente está convencionando o seguinte: na primeira linha, a gente tem apenas o número de vértices do arquivo, e cada uma das outras linhas vai ter os extremos de um arco do nosso grafo direcionado, tá bom? Então a gente utiliza a função foldR a partir da função f, que vai ser a nossa função de construção iterativa, né? A partir do grafo gn, consumindo ESLinha, consumindo uma versão alterada da lista de arcos, né? Lembrando que isso aqui ainda é uma lista de strings. Mas para a gente construir o nosso grafo, a gente precisa que isso seja uma lista de arcos. Na verdade, uma lista de extremos de arcos. Tá bom? Então, a função ESLinha, ou seja, a lista que vai ser transformada a partir da nossa lista de strings, em que cada string representa um arco, vai ser construída da seguinte forma, ou seja, cada uma das strings dentro de ES vai ser quebrada em palavras pela função map, ou seja, ESLinha é uma lista de listas de string. E nesse momento, cada string representa um extremo de um arco. É por isso que a gente tem listas de string, tá bom? A função gn, na verdade gn não é uma função, gn é o resultado de chamar edgeless para n, certo? Para esse n bem aqui. Lembrando que isso aqui também é uma string, tá bom? E essa string deve ser interpretada como um inteiro para ser passada para a função edgeless, que vai produzir um grafo direcionado com n vértices e 0 arcos. Tá bom? Então, read, a função read,
ela é responsável por fazer o parsing das strings de uma maneira adequada para o contexto em que as strings se encontram. Por exemplo, como o edgeless está esperando um inteiro, então a função read sabe que ela precisa tentar converter a string n para o inteiro representado nessa string. Então read n vai retornar um inteiro. Tá bom? E dependendo do contexto, read n poderia ter um outro tipo de retorno. Mas como edgeless está esperando o inteiro, read sabe que o seu retorno, nesse caso, deve ser um inteiro. Tá bom? Então, g de n, na verdade, gn, a gente sabe que é um grafo direcionado sem arcos que possui n vértices. Tá bom? E a nossa função f, ela vai ser responsável por, para cada um dos arcos, adicionar esse arco no grafo G. Então a função f ela se define como uma chamada para addEdge, passando G como grafo que vai ter um arco adicionado nele. E o arco representado pela lista de strings é, afinal f vai consumir um elemento de ES' de cada vez. E os elementos de ES' são listas de strings, tá bem? Então, esse E, sendo uma lista de strings, ele vai ser transformado numa lista de inteiros. E como que a gente transforma cada uma das strings da lista E em um inteiro? A gente novamente vai utilizar a função read, só que a gente vai mapear a função read para os elementos de E. Como os elementos de E são strings, read vai transformar essas strings, vai fazer o parsing dessas strings de acordo com o contexto. Como a função addEdge está esperando inteiros para os seus argumentos, né, já que vertex é um inteiro, então a gente sabe que o V precisam ser inteiros, e daí a função read sabe que ela deve transformar as strings contidas na lista E, ou seja, os extremos do arco representados como string, ela deve transformar em inteiros, e esses inteiros, observa, a gente está desestruturando a lista E para tomar os dois primeiros elementos da lista E, e eles estão sendo utilizados como extremos do arco, a origem do arco e o destino do arco, tá bom? Então a build graph, ela constrói o nosso grafo a partir do conteúdo do arquivo quebrado em linhas. Bom, depois de construir o grafo, como mostra o nosso processo, a gente precisa decidir se o grafo possui uma celebridade ou não. A gente vai utilizar a seguinte estratégia para definir se esse grafo, decidir se esse grafo possui uma celebridade ou não. Primeiro, a gente vai selecionar um candidato à celebridade e depois a gente vai verificar se de fato esse candidato é uma celebridade ou não. Você vai perceber que essa abordagem é correta quando você notar que um grafo direcionado possui no máximo uma celebridade. Se um grafo direcionado possui no máximo uma celebridade, então, dado algum critério, um grafo direcionado possui no máximo um candidato à celebridade. Então a gente só precisa verificar se esse candidato à celebridade é válido. Daí a gente tem, deixando aqui para vocês, a tarefa de verificar se o candidato é uma celebridade ou não e também determinar quem é esse candidato, né? Em particular, a verificação do candidato, e falando ainda do candidato, aqui a gente tem a descrição de como o candidato deve ser determinado, tá bom? Então você vai utilizar essa descrição aqui
para determinar como decidir um candidato à celebridade, a função verify ela vai tomar o candidato e verificar se ele é uma celebridade ou não. Lembra que na definição de celebridade existem duas condições. A primeira condição e a segunda condição, né, que a gente está negando. Aí você vai lembrar da definição de celebridade para definir quem é conde 1 e quem é conde 2. Quem são essas duas condições? Por que a gente está utilizando o maybe aqui? A gente está utilizando o maybe porque a gente disse que um grafo direcionado possui no máximo um candidato à celebridade. Então talvez um grafo direcionado não possua celebridade. Ou, na verdade, talvez um grafo direcionado possua nenhum candidato à celebridade, tá bom? Então é natural você imaginar que se um grafo direcionado possui no máximo um candidato à celebridade, esse candidate ele precisa ser definido como um maybe, tá bom? Esse cara precisa ser um maybe vertex. Então, a função f ela vai tratar esse candidato, mas a gente está utilizando a função auxiliar maybe para, caso a função f, caso verify receba um candidate que é apenas um nothing, a função maybe retorna falso direto. Agora, se a função maybe recebe just contendo o candidato, então esse candidato é passado para a função f, tá? A função maybe aqui ela serve para a gente não precisar tratar explicitamente os casos do maybe, ou seja, a gente não precisa tratar explicitamente o just e o nothing. A função maybe está fazendo isso para a gente. E quando a gente tiver um nothing, a gente vai retornar falso direto. Sem candidato a celebridade, sem celebridade. Com candidato a celebridade, verifica se de fato esse candidato é uma celebridade, tá bom? Essa parte é bastante simples. Isso encerra as implementações do laboratório e em seguida você vai fazer testes. Você vai testar se o seu programa está funcionando corretamente. Aí você tem um arquivo g1.txt que tem a descrição de um grafo, tá bem? Que está no formato que a gente está utilizando nesse laboratório. E aí você vai verificar se esse grafo possui uma celebridade ou não. E depois você vai modificar para alterar o resultado do seu programa. Pois bem, essas são as tarefas que devem ser realizadas no Laboratório 6. E isso encerra o conteúdo da aula de hoje. Então até a próxima aula.